Mateus 14, versículo 28 ao 31 diz assim: E respondendo-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Nós lemos um texto, agora há pouco, que fala sobre um dos momentos mais ímpares na Bíblia, quando Pedro andou sobre as águas. Jesus já vinha andando sobre as águas, e Pedro então falou aqui, como nós lemos, disse: Se és tu, note que ele fala de modo interessante, se és tu. Ele não falou, Jesus, diga que eu vou. Ele falou, se havia aqui um pouco de dúvida. Se é realmente você, Jesus, se é realmente você, então diga que eu saia do barco e vá ter contigo por cima das ondas. Jesus falou, vem. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. E o mais notável desse texto, ou uma das coisas mais notáveis, é que no versículo 31, Jesus, uma espécie que dá uma bronca em Pedro e fala, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Aqui tem um homem que sai de um barco no meio da noite, a tempestade, onda, chuva, vento, escuridão. Saiu do barco, andou sobre as ondas e Jesus falou pequena fé. Então, se isso é pequena fé, então a nossa fé é microscopicamente minúscula, irrisória, não tem nem do que se comparar. Mas a verdade é que pessoas na vida real, pessoas na Bíblia e no nosso dia a dia, e eu diria até todo mundo aqui presente, todo mundo ouvindo o som da minha voz, pessoas têm dúvidas diversas sobre a Bíblia, sobre Deus, a pessoa de Deus, como Deus age, suas ações, o jeito que ele interage com a humanidade ou interage pessoalmente com cada um de nós. E algumas pessoas até duvidam ou podem passar por um período de duvidar da própria salvação. Se perguntar se realmente, indagar se realmente eles são salvos. É possível sim um crente salvo, lavado pelo sangue de Cristo, duvidar da sua salvação? Sim, é possível. É possível um crente salvo, cujo nome está escrito no livro da vida, duvidar sobre o livro da vida, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Cristo, sobre si? A verdade é sim. E se você alguma vez já duvidou, talvez, da sua salvação, talvez você já duvidou de alguma coisa na Bíblia, talvez por não entender corretamente, muitas vezes a dúvida sobre a Bíblia surge por não ter um entendimento completo, um entendimento mais perfeito, e então algumas coisas parecem não fazer sentido, aí gera dúvida, mas a questão é que a Bíblia não tem contradição, a Bíblia não deixa muita dúvida se a gente entender, compreender corretamente, e daí a importância da gente estar lendo, estudando, ouvindo boas mensagens, para que a gente possa então ter um conhecimento mais completo. Mas se você já duvidou da sua salvação, da Bíblia, duvidou de coisas que estão acontecendo na sua vida, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Então, se isso acontece com você, lembre-se que você está em boa companhia. Como nós vamos ver hoje, nós vamos começar hoje vendo isso, você está em excelente companhia se você já duvidou alguma vez de Deus, das coisas de Deus ou da palavra de Deus. Então hoje eu quero ver, começar a ver algumas pessoas na Bíblia que duvidaram. E hoje o tema vai ser duvidar ou não duvidar. Eis a questão. E vamos olhar primeiro para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 20. E no versículo 25 nós vamos ler aqui só esse versículo que fala sobre o episódio maior ali no livro de João, no capítulo 20, mas especificamente falando sobre Tomé. E diz assim o versículo 25 do capítulo 20 do Evangelho de João. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então aqui, estava vendo é que Tomé
um dos 11 melhores e mais maduros crentes da época, no mundo inteiro, ele estava tendo dúvidas. Note aqui que fala no versículo 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos. Então ali haviam não apenas os apóstolos, que eram 12, mas Judas havia saído da equação nesse ponto já. Então restavam 12 apóstolos, 11 apóstolos, e um deles era Tomé, mas tinha mais. O culto não tinha só 11 pessoas, ou no caso 10 pessoas, fala que os outros discípulos. Então haviam os apóstolos e haviam outros discípulos. Não fala quantos haviam, mas sabemos que haviam ali um número de crentes, número de discípulos e apóstolos. Mas Tomé, especificamente, ele ganhou a fama de ser o duvidador, aquele que duvida. E ele ganhou fama por isso. Quando Jesus apareceu aqui, a gente vê isso no versículo anterior, versículo 19, que diz, chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja conosco. Então, era um culto de domingo, era domingo, estavam se reunindo, e portas fechadas, não sabemos exatamente quantas pessoas ou quem estavam lá, mas acredita-se que os apóstolos estavam lá e os discípulos. E tudo fechado, trancado, estavam com medo dos judeus. Jesus havia sido crucificado há pouco tempo e ressuscitado, claro. E no meio deles, sem bater na porta ou entrar, apareceu Jesus no meio deles. Então, é interessante que, apesar da fama de Tomé, de ser o que duvida, o de pouca fé, que queria colocar a mão e os dedos no lado e nos ferimentos de Cristo, lembre que Tomé foi um dos apóstolos, Tomé foi um dos escolhidos. Sim, pastor, e daí? Bom, daí que ele foi escolhido para ser apóstolo, e quando ele foi escolhido, Jesus já conhecia o passado, o presente e o futuro de tudo aquilo que Tomé viria a fazer. Quando Tomé fez isso, Jesus não falou, Tomé, mas você, Tomé, duvidando de mim, Tomé. Não, ele já sabia. Quando Jesus chamou Tomé lá atrás, quando ele estava no seu ministério ainda, ele já sabia que esse episódio ia acontecer. E mesmo assim, ele o chamou. Ele não olhou para Tomé e falou, sabe, você daria um excelente apóstolo, mas sabe uma coisa? Você vai duvidar de mim daqui a alguns anos, mais adiante, então eu não vou convocá-lo, eu não vou chamá-lo, eu não vou usá-lo, porque você vai duvidar de mim de forma grotesca, você vai ficar famoso por ser alguém que duvida. Então eu não vou chamar você, vou chamar outra pessoa aqui. Não, ele não fez isso. Então se você duvida, se você vier um dia vir a ter dúvidas, entenda, Deus já sabe das dúvidas que irão, ou já surgiram na sua vida, e Ele não vai lhe amar, ou lhe salvar, ou lhe usar menos por causa disso. Tomé foi usado. Tomé foi usado grandemente por Deus. Nós vemos isso em vários relatos do Novo Testamento, mas a questão é, se você também tem dúvidas, se você também tem seus questionamentos, entenda, você não está sozinho nisso. Outras pessoas fizeram, inclusive Tomé. Tomé também duvidou. Vamos para o Velho Testamento, vamos para Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20, nós vamos ver aqui outro homem grandemente usado por Deus, e ele também teve lá seus momentos de dúvidas. Jeremias capítulo 20, se você olhar no versículo 7, nós temos assim, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Você fala assim, pastor, muito bem, o que quer dizer aí, o que tem a ver com duvidar? Bom, olhe no versículo 7, onde fala, persuadiste-me, e logo adiante fala, persuadido. Fiquei? Essa palavra persuadido é a palavra hebraica pautal. A palavra pautal em hebraico, ela significa enganaste.
Onde ele fala persuadido, é a mesma palavra, pautal, que significa aqui enganou-me. A conjugação dos verbos em hebraico é diferente como a gente faz no português. Tá? Mas enfim, a questão é que esse persuadiste-me e persuadido, ele significa, literalmente, Deus, você me enganou. E enganado fiquei. Esse persuadido é o sentido que ele foi persuadido, ele foi levado, ele foi convencido, mas que Deus havia enganado ele. Isso do ponto de vista dele. Inclusive, se você olhar a tradução da Bíblia no inglês, no Rei Tiago, essa palavra persuadiste é a palavra, você me enganou. Falar, enganado fui. Deus, você me enganou. Enganado fiquei. Está lá como enganado. Tá? Português ficou persuadir, não é uma tradução errada, mas entenda, é um persuadir no sentido que é como persuadir alguém a fazer alguma coisa, mas eu usei de certo engano. Agora veja bem, não é que Deus enganou, isso aqui era a percepção de Jeremias. Tá? Por quê? Porque Jeremias era um profeta de Deus, Jeremias tinha um ministério muito infeliz, em que ele estava ministrando e a mensagem dele não era uma mensagem para arrependimento e esperança, e deixe disso, que Deus vai livrar. Não, a mensagem de Jeremias era basicamente essa: vocês já erraram demais, ignoraram, Deus deu todas as chances, agora só resta a lapada, só resta agora o castigo, só resta agora as consequências. Então, Jeremias, ele queria levar uma palavra, imagino eu, de esperança, uma palavra de boas novas, mas Deus mandou ele falar, mas só que ficou, como a gente tem aqui, ó, porque se tornou uma palavra do Senhor opróbrio e ludíbrio todo dia. Fala, eu estou trazendo a palavra de Deus e todo mundo olha para mim como se eu estou falando bobagem, como se fosse algo de engano, como se fosse algo de opróbrio, algo negativo. E realmente era. Então, Jeremias falou, eu fui enganado. Mais uma vez, Deus não enganou Jeremias. Jeremias tinha percepção. Por isso que ele fala, persuadiste-me. Ele falou, eu fiz isso pensando uma coisa, Deus, mas você me enganou com outra. Mas Deus não enganou Jeremias. Mas Jeremias pensou, o ponto de vista de Jeremias, ele esperava uma coisa. E muitas vezes é assim. Muitas vezes aqui na igreja, algumas pessoas já, não ninguém aqui presente, ou recentemente, mas de longa data, diz o seguinte, pastor, minha vida não está mais ou menos. Aí você vem para a igreja e parece que piorou, pastor. Não era para melhorar, parece que piorou. E eu digo, olha, muitas vezes a gente precisa passar por um processo muitas vezes de provação, processo talvez de limpeza, um processo enfim. Mas a pessoa, ela pensa que Deus está fazendo algo de ruim, de errado, e não é verdade. Muitas vezes a pessoa estava indo bem, fez decisões boas, aí tem um tropeço, tem alguma coisa acontece na vida, e a pessoa ficou convencida que é Deus que o decepcionou, é Deus que... Acontece. Mas nunca Deus está querendo decepcionar ou enganar ninguém. É que muitas vezes nós não entendemos, enxergamos exatamente o que Deus está querendo fazer e como Deus vai fazer essas coisas. Então, se a gente tem uma noção errada, a gente pode também, na realidade, se enganar e culpar Deus. Deus, eu fiz isso. Deus, eu comecei a fazer isso. Deus, eu deixei de fazer aquilo e agora está acontecendo isso comigo. E aí, qual é Deus? Então, as pessoas às vezes começam a duvidar da bondade de Deus, duvidar da palavra de Deus. Antes estava indo melhor, não estava perfeito, mas estava melhor do que está agora. Às vezes as coisas têm que piorar para poder melhorar. É como uma doença, muitas vezes você toma, faz algum tratamento e existe uma piora. Um exemplo bom disso é que se você está fazendo tratamento devido a você estar com o corpo, digamos, intoxicado com coisas que não deveriam estar lá, o processo da melhora vai causar com que aquelas toxinas saiam de onde estão, na sua gordura, nos seus órgãos, e aquelas toxinas, elas vão para onde? Para o sangue. Aí dá dor de cabeça, dá enjoo, pode dar uma dor de barriga, pode dar uma série de coisas. Aí você fala, parece que eu fiquei pior. Não, você está ficando melhor. Mas no processo de melhorar, você vai ter o que parece ser uma recaída. Pastor, porque eu não estava assim, agora eu estou. Pois é. Está passando por um processo de depuração, purificação. Às vezes existe isso. Tá? Então, a gente tem que entender isso. Mas Jeremias aqui chegou ao ponto até de largar o ministério, porque ele achou que ele estava
que ele foi enganado. Inclusive, a gente leu o versículo 7 e 8, o versículo 9 de Jeremias 20 diz o seguinte: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso mais. Não posso mais o quê? Eu não posso mais calar. Jeremias falou no versículo 7 e 8, Deus, você me enganou, você me persuadiu, eu fiz isso, agora está todo mundo contra mim, está todo mundo achando que eu estou falando que não é de ti, e eu cansei. Aí ele fala aqui, não me lembrarei dele. Eu falei, não vou mais, eu não vou me lembrar, eu não vou mais falar de Deus. Eu não vou mais, eu me sinto enganado. Eu fui persuadido, fui enganado, então eu não vou mais falar. Deus vai mandar eu falar, eu não vou falar mais dele, eu vou esquecer. E ele diz então aqui, repetindo a leitura, mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Ele falou, eu não vou falar, mas quando ele não falava, aquilo o magoava, aquilo doía, aquilo trazia convicção e aquilo ardia no seu coração, aquilo ardia nos seus ossos, como se fosse um fogo. E ele disse, estou fatigado de sofrer, não posso mais, eu não posso mais calar, eu não posso mais deixar de falar, eu não posso mais deixar, mas ele chegou ao ponto de contemplar e até largou por um tempo, voltou para o ministério, mas você vê que no começo do versículo 9, ele disse, acabou, chega, eu não vou mais fazer isso. Por quê? Porque Deus me enganou. Deus não enganou. Ele achou, ele tinha essa percepção. Então, muitas vezes, nós também podemos ter dúvidas sobre o que Deus está fazendo em nossas vidas, porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas Deus não merece nossa dúvida, Deus merece a nossa fé, nossa confiança. Mas entenda, nós temos aqui Tomé, que conviveu com Jesus. Ele ouviu tudo aquilo que nós lemos, Tomé viveu aquilo. Ele viu os milagres, ele viu Pedro andando sobre as águas. Nós vimos o próprio Pedro que andou nas águas e mesmo assim duvidou de Cristo. Nós temos Jeremias, um dos grandes profetas da Bíblia, duvidando de Deus, até chegando ao ponto de largar o ministério. Voltou, mas chegou ao ponto de largar o ministério. Então, aqui o Jeremias, mais uma vez, um dos melhores pregadores do mundo no seu dia, dos grandes homens de Deus, Jeremias, o poderoso, o corajoso, Jeremias que teve tantas vitórias, que sofreu tanta perseguição por Deus, chamado por Deus desde jovem, este mesmo Jeremias chegou ao ponto em que ele duvidou de Deus. Ele teve dúvidas. Então, se você e eu temos dúvidas, nós estamos muito bem acompanhados. Nós não somos alguma aberração. Existe um consenso, existe uma certa normalidade na dúvida, porque, convenhamos, fé exige dúvida. Se você não tem dúvida alguma, se não há sombra de dúvida, então não é fé, é certeza, é visão. E a fé é a prova das coisas não vistas. Então, toda fé, junto com fé, está embutido um certo grau de dúvida. Senão, é certeza. E certeza não é fé. Sempre tem aquela sombrazinha de dúvida. Então, Jeremias aqui obteve essas vitórias, perseguições. A gente lê em Jeremias 15, versículo 17. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, que é Jeremias falando. Nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois que encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Aqui mais uma vez, Jeremias dizendo, eu estou sofrendo com tudo isso, Deus, você por acaso é para mim como uma coisa mentirosa? Você falou que está comigo e parece que me abandonou. Você falou que ia me sustentar e não está me sustentando. Você falou que ia me usar e parece que não está usando. Então, a dúvida era algo constante na vida, pelo menos de Jeremias. Vemos Tomé, vemos também Pedro, tá? Mas aqui ele estava duvidando a honestidade, Jeremias estava colocando em dúvida a integridade de Deus. Ele e Tomé, um dos melhores, dois dos melhores crentes já na história. Vamos para 1 Reis e vamos ver outro grande homem de Deus. Vamos falar rapidamente sobre Elias. Tomé, Jeremias, Elias. E 1 Reis 18, no versículo 37, nós temos assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor
e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambera a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse episódio é conhecido como o grande duelo entre Elias e os sacerdotes de Baal. Aqui no rei, era o rei Acabe e sua esposa Jezebel, e a nação estava totalmente desviada de Deus. Os verdadeiros discípulos e profetas de Deus foram perseguidos, mortos, presos, e reinava idolatria, paganismo. E Elias convocou a nação a um duelo. Falou, junta aí os profetas de Baal e vamos fazer o seguinte, cada um monte o seu altar, coloque a madeira, coloque a oferenda, o animal a ser oferecido, mas faz o seguinte, em vez de acender o fogo, cada um clame a seu Deus. Vocês clamem a Baal para ver se ele acende o seu fogo, e eu vou clamar a Deus Jeová para ver se ele acende o meu fogo. E haviam lá muitos profetas de Baal, começaram a clamar, e gritar, e dançar, e pular, e começaram a se cortar, e sangrar, e nada. Não tem fogo, coisa nenhuma. Aí Elias falou, ok, agora é minha vez. Atenção, aí ele falou aqui, que nós lemos no versículo 37. E basicamente, como nós lemos aqui, fogo caiu do céu. Ah, e tem mais, quando foi a vez dele, ele falou, jogue água. Jogue água no animal, jogue água na lenha, cave uma trincheira, um rego ao redor, encha isso de água também, eu quero tudo ensopado, tudo molhado. Aí ele orou, fogo caiu, consumiu a água, consumiu a terra, consumiu a madeira, consumiu até a pedra, o animal, consumiu tudo. Aí o povo falou, só o Senhor é Deus. Isso aqui, esse Senhor em maiúsculo é Jeová. Quando você vê no Velho Testamento, Senhor em maiúsculo, é Jeová. Só Jeová é Deus. E ele prosseguiu então a matar os profetas de Baal. Sim, pastor, eu não vejo aqui muita dúvida com Elias. Ele parecia não ter muita dúvida. Ele estava com muito moral, convocou a nação, mandou jogar água no altar dele, orou, fogo caiu. Cadê a dúvida, pastor? Pois é, esse é um dos maiores e mais poderosos homens de Deus da época, como nós lemos, orou e Deus mandou fogo do céu na frente de toda a multidão. Ele pessoalmente, olhe comigo no versículo 40, 1 Reis 18, 40, ele cortou a cabeça dos profetas de Baal. Olha o que fala aqui. E Elias lhes disse, lançai em mão dos profetas de Baal, ou seja, peguem-nos, e que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Sabe quantos profetas eram? Você lê o texto? 450 apenas. Tinha 450, uma multidão de falsos profetas, 450, não conseguiram nada. Ele sozinho, fogo caiu do céu, e depois ele destruiu todos eles. Mas, não é só isso. Elias, pela palavra da sua boca, ele abria ou fechava o céu em relação à chuva. 1 Reis 17, capítulo anterior, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus, Acabe era o rei, tá? Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha a moral do cara. Só vai ter orvalho, só vai ter chuva, se eu disser que vai ter. Tem alguma dúvida na voz dele? Já pensou se ele fala isso, aí daqui a 5 minutos começa a garoar, chover, no outro dia chove. Ele falou, nesse país, nessa terra, não vai chover, não vai garoar, não vai ter nada até eu mandar, até eu disser. Ele poderia a qualquer momento ser desmascarado se ele fosse um impostor. O momento que chovesse, sem ele dar a palavra, ele seria desmascarado como impostor. Mas sabe uma coisa? Não choveu. Houve grande falta de água, houve grande fome, porque não tinha plantação, estava tendo um tempo terrível. Deus estava julgando a nação devido ao rei Acabe e a sua esposa Jezebel. Elias, ele foi contra todo o sistema político ímpio, pagão do rei Acabe e Jezabel. 1 Reis 19,
Versículo 2. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto. Veja bem, os deuses. Veja como ela está fazendo referência a deuses pagãos. Se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, você não matou os profetas de Baal, pois amanhã, essa hora, vai ser você morto. Aí continua, versículo 3. O que vendo ele, quando Elias ouviu isso, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha que guinada, gente. Aqui tem o grande Elias que fez chover fogo do céu. Aqui tem o Elias que falou, não vai chover água até eu disser. O grande Elias que foi contra o rei e a sua rainha. E todo aquele sistema de pagão, ímpio que havia se instalado em Israel. Fugiu. Fugiu para o meio do deserto. Elias, você não venceu 450 profetas? Você não fez cair fogo do céu, você não faz parar de chover, você não manda a chuva, literalmente, você não manda a chuva, o que manda e desmanda na chuva. Por que agora você está fugindo, se escondendo no deserto, e não só isso, pedindo a Deus para morrer? Será que surgiu alguma dúvida no coração dele? Será que ele ficou pensando, caramba, Deus me usou para tanta coisa, Deus me usou para fazer cair fogo do céu, matar 450 profetas de Baal, para não fazer chover, ou chover quando ele mandar. Deus, agora isso? Pois é, depois de tantas vitórias, de tantos sinais, de tantas coisas, ser tão usado, mesmo Elias teve dúvidas, fugiu. Cadê que ele falava? Pode vir, quer me prender? Venha. Lembra do fogo que caiu do céu? E houve, não lembro agora exatamente a referência bíblica, mas houve um caso onde as pessoas foram, o rei mandou prender o homem de Deus, e todo o soldado que chegava perto, caía fogo do céu e matava tudinho. Aí o rei falava, mande outro pilotão. E outro pilotão morria tudinho. Mande outro. Aí Deus falou, faz o seguinte, eu só estou seguindo ordens. Tenha dó de mim, dos meus homens. Mas é porque Elias não fez isso, gente. Porque ele duvidou, ele estava com dúvidas. Até Elias duvidou do que Deus estava fazendo na vida dele. Ele pediu a Deus para morrer. 1 Reis 19, e no versículo 4, aqui que a gente leu, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, fazendo referência à desobediência dos seus pais, da nação das gerações anteriores. Então, eu não creio que pedir para morrer de verdade. Eu acho que não foi essa a intenção dele. Ele estava frustrado e falou, desse jeito é melhor morrer. Mas uma coisa eu sei, pedir a Deus para tirar a sua vida não inspira muita confiança em Deus. Você não está tendo muita fé naquilo que Deus vai fazer, vai usar você a fazer ainda. Então Elias chegou ao ponto de falar, Deus, se for assim, então me mata, me leva embora, acabou, esquece. Encerrado aqui, eu não quero mais. Mais uma vez, por quê? Porque ele não via mais caminho adiante. Se ele quisesse realmente morrer, eu não creio que foi um pedido literal para Deus matar ele, mas se ele quisesse realmente morrer, era só ele não ter fugido, né? Jezabel não falou que ele ia morrer e mandou prender ele. E falou, amanhã nesse horário você vai estar morto. Se ele quisesse morrer, ele ficava, ok, estou aqui. Por que ele fugiu? Porque ele não queria morrer. Por isso que ele fugiu para o deserto um dia. Por isso que ele caiu fora, porque ele não queria morrer. Se ele quisesse morrer, ele ficava, porque ele estava que Jezabel ia matar ele, como ele sabia. Então, Deus então decidiu encorajar, reanimar e reafirmar Jeremias no meio da sua dúvida. O capítulo 19, 1 Reis 19, versículo 6. E olhou, que é Elias, tá? A gente leu até o versículo, até o 4, né? Aí você pula o 5 e o 6 fala assim, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água.
E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Se você vê no mapa onde é que ele estava, em Gileade, e onde é que ele, em Beceba, e Horebe, era chão. E veja só, daquele descanso, daquele pão e daquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Gente, é chão. E é muito tempo para ficar sem comer e sem beber. Mas foi na força daquela comida, daquela água, que ele alcançou o Monte Horebe. Então Deus estava reafirmando, porque Deus ainda tinha algo. Deus está dizendo, tu quer morrer? Não, tu não quer morrer, eu tenho muita coisa para você fazer ainda. Então descanse, coma esse pão que apareceu lá no meio do deserto, beba essa água que apareceu lá no meio do deserto. E fala aqui que nós lemos, e o anjo do Senhor, no Velho Testamento, sempre se refere a uma aparição de Cristo, é uma teofania. Cristo apareceu para Jeremias. Note que ele o tocou e falou com ele. Olha, descanse, coma, beba, que você tem uma viagem, você vai caminhar por 40 dias e 40 noites. Baseado no que você vai comer, beber e descansar aqui. Então Deus o reanimou, Deus voltou a usá-lo. Mas vocês estão vendo a lista de pessoas. Isso aqui é só o começo do começo do começo. Claro, não vamos ver todos eles, mas isso aqui é só um pequeno exemplo, uma pequena mostra de pessoas que duvidaram de Deus. Tomé, um dos melhores crentes, chamado pessoalmente por Jesus. Jeremias, um dos maiores profetas de Deus. Elias, o homem mais poderoso no seu tempo. Todos estes homens tiveram dúvidas. Então, se for o caso que você já duvidou, duvida ou venha duvidar de Deus, você está em boa companhia. Você não está sozinho. Você não é um caso, uma aberração do plano de Deus. Mas outras pessoas maiores e melhores, mais maduras do que nós, já tiveram dúvidas. Então,